Esse episódio é um oferecimento Sherlock S.A. Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos e estamos em mais um episódio da Sala de Jogos, programa da Casa Nerdlaw, onde ensinamos as regras e fazemos uma resenha de um dos nossos jogos da nossa coleção. E hoje vamos falar mais uma vez de um dos jogos do nosso querido design Antoine Bauza. Então é hora de mergulharmos nos oceanos. Lançado aqui no Brasil pela Sherlock S.A., o jogo possui mecânicas de coleção de componentes e seleção de cartas, e coloca os jogadores no papel de capitães de uma expedição nas profundezas dos oceanos. Do oceano, mas como o nome do jogo é Oceanos, então eu imagino que é mais de um. Porque aí também explica como é que os cabas ficam virando capitão em cada... Eu estou indo muito para frente, mas enfim. Cada um possui um submarino, tendo que coletar criaturas marítimas, criar um belo caminho de corais e saber o melhor momento para jogar seus mergulhadores para trás de tesouros antigos. Durante a expedição é necessário saber o melhor momento para melhorar o seu submarino e o que melhorar, mas você tem que ficar ligado com o Kraken, que pode lhe atacar se você ficar muito ambicioso. Como de costume, vamos fazer a preparação do jogo, nesse caso para 3 jogadores, e durante o processo a gente ensina as regras. Então cada jogador vai montar o seu submarino com as peças de nível 1, que é uma bola laranja, e coloca as outras peças dos outros níveis próximos a ele. E aí você coloca o marcador de combustível na área indicada do motor e o de mergulhador na parte da frente do submarino. As outras pecinhas de combustível e mergulhador deixa próximo para quando você for aprimorando seu submarino, você vai colocando os demais marcadores. Então no caso aqui, ó, nível 2 você já acrescenta o outro mergulhador. Aleatoriamente você vai escolher um dos marcadores de cada um dos 3 marcadores de Kraken. Então você escolhe um, aqui. Da rodada 2 você escolhe um. E da rodada 3 você escolhe outro, sem ver, e devolve os demais para a caixa. E aí próximo à área do jogo você vai colocar desse jeito aqui. Próximo aos futuros decks de rodadas que vão existir. Embaralhe as cartas de exploração em 3 pilhas, as pilhas de rodadas, e coloque no centro da mesa. Elas vão ter que ficar de fácil acesso para cada jogador, cada capitão de expedição conseguir pegar as cartas e entregar para os jogadores. Não esqueça de entregar para cada jogador esses marcadores de final de rodada, que tem a rodada 1 e 2 e depois a rodada 3, e tem uma filinha da pontuação que você faz no final de cada rodada. Pegue os marcadores de tesouro e coloque na sacola dos marcadores de tesouro e deixe próximo aos decks de exploração. O último jogador em um aquário começa como o capitão da expedição. Lembrando que cada jogador vai precisar de um bom espaço, tanto para suas melhorias futuras como marcadores, mas também para colocar as cartas de exploração na sua área de jogo. O jogo possui 3 rodadas, cada uma delas com 5 turnos. Se você perder a conta de quantas rodadas já foi ou quantos turnos já passou, é só dar uma olhada na sua linha de rodada, ver quantas rodadas tem. E para saber o turno, é só ver na linha quais são as cartas que não tem marcadores de combustível. As que não tem, indica qual é o turno que está acontecendo naquele momento. Cada rodada possui as mesmas regras de pontuação no final delas. Só a terceira rodada que você vai ter uma pontuação a mais além das anteriores. Vamos explicar como funciona um turno para uma partida de 3 ou mais jogadores. O capitão da expedição vai pegar cartas de exploração para os outros jogadores, não pega para ele. E cada jogador vai receber uma quantidade de cartas igual ao periscópio, a quantidade de periscópios que aquele jogador tem, mais uma carta. Então no começo do jogo, cada jogador vai receber 2 cartas, exceto o capitão da expedição. E aí ele entrega essas 2 cartas para os outros 2 jogadores. Cada jogador escolhe secretamente uma das cartas de exploração que recebeu, e aí coloca virada para baixo sem revelar. A outra carta que sobrou entrega para o capitão da expedição.
Todos os jogadores então revelam as suas cartas e colocam na sua frente seguindo as regras de colocação. As cartas são sempre colocadas da esquerda para a direita, então depois de você colocar, você não pode mais reorganizá-las. Então durante o jogo você vai ter várias cartas, só um exemplo de quantidade de cartas. Durante o jogo você vai ter várias cartas, na primeira rodada na primeira linha, a segunda rodada vão ser cartas na segunda linha e na terceira rodada cartas na terceira linha. O capitão da expedição escolhe uma das cartas de expedição dentre aquelas que os jogadores entregaram para ele. Depois de escolher, aquela carta no manual diz que vai ser descartada com a face virada para cima, na verdade as cartas que ele não escolheu. Mas aí o design do jogo já confirmou em erratas e no fórum lá do Board Game Geek que essas cartas não são descartadas, não tem um descarte. As cartas que ele iria descartar, na verdade ele coloca embaixo da pilha de cartas da rodada, daquela rodada em questão. Que nem acontece na variante para 5 jogadores e na variante para 2 jogadores. E como capitão você receber menos cartas do que você deveria receber, seguindo as regras de periscópio, você puxa mais uma carta do monte para você. E aí você decide o que é que vai fazer. O jogador à esquerda do atual capitão da expedição se torna o capitão da expedição para o próximo turno. O jogo não é só isso, pois existem várias outras ações adicionais que você pode fazer durante a expedição. Usar um marcador de combustível. Durante a escolha das cartas você pode usar o marcador de combustível. Como isso funciona? No momento que você for baixar a carta, você baixa a carta e aí baixa uma segunda carta com o marcador de combustível para identificar que você gastou aquele marcador para ter uma carta extra. Se você tivesse mais de um marcador de combustível e mais cartas na mão, você poderia fazer isso múltiplas vezes. A quantidade de marcadores de combustível disponível que você tem é baseado no nível do seu motor. Para cada novo nível você vai aumentando mais um marcador de combustível. O motor de combustível nível 1 lhe dá um marcador de combustível, o de nível 2 lhe dá 2 marcadores e o de nível 3, 3 marcadores. Se por acaso você aprimora o seu motor para um de nível 2 e você já tiver usado o seu marcador de combustível, você apenas acrescenta mais um marcador. Já explico como você aprimora o seu submarino. Usar o marcador de mergulhador. Você só pode usar o marcador de mergulhador quando a carta que você for baixar possui um baú de tesouro. No caso não revelada, aí quando você revela, tem um baú de tesouro. Entre as opções que você pode fazer é usar o seu marcador de mergulhador. Contudo, entretanto, todavia, tem alguns detalhes sobre o mergulhador. Ele não marca pontos naquele momento, no final da rodada, naquele momento que você botou no baú do tesouro. Ele só vai marcar pontos no final do jogo. Ele vai subir nas colunas, recolher todos os tesouros daquela coluna e aí você vai marcar esses pontos. Você pega do saquinho para cada baú de tesouro que ele passar. Ou seja, geralmente a galera espera ter... Deixa eu ver aqui... Geralmente a galera espera pelo menos na segunda rodada aparecer o baú de tesouro abaixo da coluna de uma coluna que já tem um baú de tesouro colocar. E aí no final do jogo ele vai recolher um marcador de tesouro do saquinho, depois sobe outros marcador de tesouro. Você só pode recolher tesouros de um baú apenas uma vez. Ou seja, se por acaso você colocou aqui assim... E aí depois você evoluiu o seu submarino, botou outro mergulhador aqui, você só vai recolher um tesouro desse cara e um tesouro desse cara. Porque quando ele passar aqui, o tesouro já foi recolhido por esse mergulhador. Bem importante essa parte, porque é como se fosse pressionar sua sorte. Se numa coluna você conseguiu um tesouro na primeira rodada, na segunda rodada você conseguiu 2 tesouros, não botou mergulhador ainda, aí pensou, na terceira rodada, naquela coluna eu vou conseguir um tesouro, qualquer um para colocar meu mergulhador e não conseguir, você perdeu a chance naquela coluna de colocar o mergulhador e perdeu aqueles tesouros. Então cuidado com a ganância. O aprimoramento do seu submarino é muito importante para a pontuação e para você tentar burlar a má sorte. Quando você joga uma carta que tem a base, se você jogou um ou mais cristais antes dessa base, você pode aprimorar seu submarino.
No caso do motor e da escotilha, ele acrescenta mais um marcador de combustível e mais um marcador de mergulhador. E você só pode usar esses marcadores no próximo turno. O nível de aprimoramento que você pode fazer é baseado na quantidade de cristais que você colocou antes da base. Apenas uma cor, ou amarela ou verde, você aprimora uma parte do seu submarino de nível 1 para o nível 2. Duas cores diferentes, não necessariamente precisa estar na mesma carta, pode ter um aqui e outro aqui. Você aprimora uma parte do seu submarino de nível 2 para nível 3. Se nesse momento você não tiver essa opção de nível 2 para o nível 3, você pode ainda evoluir uma parte do seu submarino de nível 1 para nível 2. Você não pode aprimorar uma parte do submarino de nível 1 para uma de nível 3. Além disso, você não pode aprimorar duas partes de nível 1 para duas partes de nível 2 com apenas uma base. Não importa a quantidade de cristais que você você colocou antes daquela base. Cristais usados para um aprimoramento não podem ser usados em uma próxima base, nem cristais não utilizados naquele aprimoramento, naquela primeira base, não podem ser usados para a próxima base que você colocar. Ou seja, se você fizer esse aprimoramento dessa forma aqui, você consegue um de nível 2 para nível 3, e esse cristal foi desperdiçado. Após os 5 turnos, a rodada chega ao fim. Coloque sua cartela de final da rodada no final da linha daquela rodada que terminou. E aí ela vale como se fosse uma base. Então, se você tiver algum cristal que colocou por último e não foi utilizado em uma base, no sentido de não aparecer nenhuma base depois dele, você pode fazer um aprimoramento, seguindo as regras normais de aprimoramento. Conte então as estrelas que você recebeu naquela rodada com a ajuda da cartelinha de pontuação de estrelas. E como é que funciona? Vamos lá. Primeiro você conta a quantidade de peixes diferentes que você tem. Você vai ganhar 2 pontos para cada peixe diferente que você tem naquela linha. Só que você tem que estar ligado que você tem que ver se o seu aquário suporta aquela quantidade de peixes diferentes. Aqui em cima, por exemplo, temos 1, 2, 3, 4 peixes diferentes. Normalmente, assim, seguindo a regra de pontuação, o cara ganharia 8 pontos. Só que esse submarino, o suporte máximo dele é de 3 peixes diferentes. Então ele vai ganhar 6 pontos e anota na cartelinha. Depois ele vai dar uma olhada na hélice. A hélice dá uma quantidade de pontos baseado no aprimoramento dela, em que nível ela está. No nível 2 ela dá 2 pontos e no nível 3 ela dá 5 pontos. Nesse caso ele tem 0 pontos. E aí você vai determinar qual é o jogador que tem o Kraken. No caso aqui você vai contar quantos olhos de Kraken cada jogador tem. Quem tiver mais olhos de Kraken vai pegar essa pontuação negativa. No caso aqui, ó, da primeira rodada, que é esse Krakenzinho bebê. E aí você vira e aquela pessoa, ó, deu sorte, vai ter 0 pontos negativos. No caso, se houver empate entre os olhos, cada pessoa vai ter aquela quantidade negativa de pontos naquela rodada. Sim, não esqueça de descartar o Kraken, porque agora vocês vão para a próxima rodada. Finalizada a rodada, você vai pegar todos os seus marcadores de combustível e colocar de volta no seu submarino. Lembre-se que o mergulhador ele continua lá. Independente de quantos mergulhadores você colocou, eles permanecem no oceano até o final do jogo. Eles não pontuam nas 2 primeiras rodadas e eles não voltam mesmo se você tenha se arrependido. O jogo termina na 3ª rodada. Faça a pontuação de sempre e acrescente essas aqui. Seu maior recife de coral, ou seja, a maior quantidade de cartas de coral adjacentes que você tenha. No caso, adjacentes é de forma ortogonal, ou seja, horizontal e vertical, não pode diagonal. Então nesse caso aqui vamos dar uma procurada. Estou nessa posição para evitar essa luz desgramada que apareceu. Então aqui tem então aqui, ó, nesse aqui a gente conseguiu adjacente, então vai ganhar 1, 2, 3 pontos pelo adjacentes maior coral nas cartas de exploração daquele jogador. Os outros jogadores podem fazer uma coisa diferente, né? Conseguindo mais ou menos. E aí teremos os tesouros coletados pelos mergulhadores. Nesse caso aqui desse jogador, ele teve um mergulhador aqui, então ele coletou um tesouro. E aí ele puxa do saquinho e vai colocar 4 pontos.
E aí o que aconteceu? Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Ele tinha um tesouro aqui, mas não conseguiu o tesouro aqui, conseguiu um tesouro aqui, ele podia ter colocado, aí ele foi apostar para ver se conseguia uma coluna com 2 tesouros, e aí ele conseguiu essa coluna. Esse tesouro lá em cima, não conseguiu no meio, quase ficou triste, mas aí conseguiu esse tesouro nessa coluna na terceira rodada. Então ele vai pegar 2, porque vai subir o mergulhador e ali também. Então no caso ele vai puxar mais 2 tesouros. 4 e 2. Então ele conseguiu 10 pontos nessa brincadeira. Quando for a hora de puxar os tesouros, começa pelo capitão da expedição e aí passa no sentido horário para os outros jogadores irem pegando os tesouros, baseado nos seus mergulhadores. Então teremos a pontuação da primeira rodada, depois da segunda, da terceira, e aí é a mesma pontuação. Na carteirinha já bota aqui em separado as dos corais e as dos tesouros coletados, e você vai ter o total. No final do jogo vence quem tiver mais estrelas. Se tiver empate, vence quem tiver mais níveis de aprimoramento do submarino. Em caso de empate de novo, os jogadores compartilham a vitória. Para 2 jogadores, a forma de jogar os turnos é que fica diferente. Vocês vão jogar simultaneamente, ao mesmo tempo, não tem capitão da expedição. E aí cada um de vocês pega cartas do baralho igual a quantidade de periscópio mais uma carta do seu submarino, né? O periscópio. Aí vocês vão escolher secretamente uma das cartas e colocar virada para baixo, ou mais de uma se você usar os combustíveis, né? E aí você vai revelar a carta, fazer os bereguedes que tem para fazer. Depois de revelar, você vai escolher descartar ou manter a carta que você ficou na mão, né? Você escolheu uma ou duas e tal, aí vai escolher descartar uma delas, ou não, certo? Aí você descarta ou não. Aí a descartar é para debaixo da pilha do baralho. E aí você na última parte vai passar essas cartas que ficou na sua mão para o seu adversário. E aí vocês vão fazer as pontuações de final da rodada do mesmo jeito, final do jogo do mesmo jeito. Então isso é interessante porque você vai... seria um draft? Algo parecido assim, que você meio que vai acumulando cartas na sua mão para passar para o outro jogador. E aí você vai lendo o jogo e descartando, né? Descartando, colocando debaixo da pilha cartas que você sabe que seriam boas para o outro jogador. É uma leitura maior do jogo, agora que só são 2 pessoas e fica realmente aquela marcação, né? Você não deixar peixes diferentes para um jogador e tal. A variante Águas Turbulentas é aconselhada para jogadores experientes que já jogaram uma boa quantidade de partidas de oceanos, ou para 5 jogadores, se você vai entender por quê. Porque eu acho que para 5 jogadores é possível acabar o baralho de rodadas. Mas como é que funciona isso? Acontece normalmente, tem o capitão da expedição, todo mundo escolhe as cartas, né? Ele entrega as cartas, todo mundo escolhe. E aí, ao invés de o pessoal escolher uma carta ou 2, dependendo do combustível, e devolver o restante para o capitão, se tiver mais de uma, o capitão vai escolher aleatoriamente uma carta da mão de cada jogador. Então não é aquele negócio do capitão ficar com aquele monte de cartas em determinadas rodadas ou turnos, né? Então ele vai pegar aleatoriamente uma delas e aí ele vai, normalmente seguindo as regras, ter uma quantidade de cartas. Se ele não tiver uma quantidade de cartas igual ao periscópio, mais uma carta, aí ele pega o restante do deck da rodada atual. E aí ele escolhe e continua. Depois dele escolher as cartas, o restante vai para debaixo da pilha de cartas, né? Para quem acompanha nosso Instagram sabe que a gente jogou bastante esse jogo. Antoine Bauza, eu gosto muito do trabalho dele e como às vezes ele tenta fazer coisas diferentes, com temas diferentes, apesar de a maioria das vezes ele tá lá no Oriente. Mas esse jogo eu gostei muito. O fato dele, assim, eu acho que ele tem bastante sorte, principalmente por ser uma pessoa que achou que ia fugir da má sorte e botou um monte de periscópio, aprimorou o periscópio para ver se vinha a carta para conseguir fazer a terceira rodada com o tesourinho. Assim, aquele exemplo das regras fui eu. Eu achei que ia conseguir com 4 cartas, puxando 4 cartas, não veio a tesoura. Eu perdi. Mas enfim, eu acho que tem muita sorte por esse draw de cartas. Por mais que exista a mecânica do periscópio para tentar burlar essa sorte, eu acho que a sorte ela
ela é alta aqui. Junto com a questão da puxar os tesouros, né? Quando vem os mergulhadores, você pode dar o azar de pegar pouco tesouro com valor baixo ou dar a sorte de pegar valores altos e os outros jogadores valores baixos. E a mesma coisa com o Kraken, que você pode dar a sorte de na primeira rodada ter 0 de negativo ou ter um menos 2. Então eu acho que sorte é alta aqui. Porém, contudo, entretanto, todavia, você também tem que levar em consideração a forma que você vai escolher de fazer pontos. A gente, com essas várias vezes que a gente está jogando, a gente meio que sabe, talvez, quem sabe, viu qual seria a melhor maneira maneira mais eficiente de começar os aprimoramentos. A gente acha que talvez tenha uma curva que seja tipo assim, melhor começar por esse, para depois desse. Então, mas isso pesa com a sorte, né? Porque você meio que deixa o periscópio por último, porque se você acha que você é azarado, não vai ajudar de nada, mas outras vezes vai lhe ajudar bastante. Tendo o periscópio, você teria a oportunidade de conseguir uma carta que seria boa para você. Mas no gameplay do Oceanos que a gente jogou com um convidado especial que nunca esteve aqui no canal, a gente comenta sobre isso, essa questão de qual seria a melhor forma de aprimoramentos para ter o melhor aproveitamento do jogo. Porque querendo ou não, a primeira rodada vai ter menos cartas, porque você ainda está aprimorando combustível e tal, ou você deixa o combustível para ser aprimorado no final, para você pegar na segunda rodada com mais combustível, e aí é meio que natural, as outras rodadas tem mais cartas do que na primeira. Mas as várias formas de pontuação são interessantes mesmo, porque tem a questão dos corais, que você tem que estar ligado com não quebrar a sua sequência de corais, ao mesmo tempo tem os peixes diferentes, ao mesmo tempo tem os tesouros que você pode conseguir pontuações altas com os mergulhadores. É bem importante, pelo menos, lógico que você começa com um, mas você se sente muito atrás para quem está com 2 mergulhadores, conseguiu 2 mergulhadores para aumentar a sua pontuação. Mas apesar do fator sorte alto, tem essas várias pontuações que eu achei bem interessante e deixa, se você não está muito azarado, as pontuações muito próximas entre os jogadores. Então essas várias formas de pontuar deixam o jogo acirrado com os outros jogadores. E a beleza do jogo, eu acho muito bonito o jogo quando você coloca na mesa e vai completando seu oceano, né, sua exploração de oceano, e as cartas se combinam umas com as outras. E eu acredito que eu já tenha falado isso no vídeo do unboxing de oceanos, mas vale ressaltar que a qualidade dos componentes está ótima, as cartas são de boa qualidade, são bem durinhas. Eu já passei da época do sleeve, tanto pela questão da qualidade das cartas, como também tá bom, deixa. A gente pelo menos fala assim, para quem não é do hobby, a gente fala para tomar cuidado com as cartas, mas eu já desencanei. Então é um segundo jogo que a gente compra com sleeves, comprando os sleeves, então bem, eu estou divagando, mas a qualidade das cartas está muito boa. Então a necessidade de sleeve é só se você quer embaralhar melhor as cartas, mas existe maneira de embaralhar e também tem medo de sujarem as cartas, né? Mas em termos de qualidade das cartas está ótima, com um brilho legal, a arte do jogo ela ressalta, né, com o jeito que foi impresso, então se destaca as figuras que tem por sobre o oceano, e é isso, com as rodadas vão passando, você vai descendo mais para as profundezas do oceano, que fica legal com as cartas. A escolha do submarino ser como se fosse um quebra-cabeça é legal no sentido de que você vai tirando as partes e colocando novas partes no submarino. Você fica imaginando fazendo isso na base, né? Consertando lá, feito engenheiro, lá steampunk, ajeitando seu submarino. Mas por outro lado, assim, a gente não joga tanto ainda, mas eu imagino como pessoas com problemas de desgaste de jogos podem achar
tenso você ficar tirando e retirando essas peças do submarino. Então você fica com medo de haver o desgaste. Eu vi relatos de pessoas que só botam por cima assim e vai tirando ou colocando por cima. Eu acho assim, se o jogo lhe dá a opção de fazer tipo quebra-cabeça, você quer ter toda essa sensação, né? Então você vai colocando lá mesmo para montar. O único problema é que às vezes algumas peças elas têm que forçar um pouquinho para encaixar. Não sei se isso é uma coisa geral, mas tem lá que aparece um cientista maluca que de nível 1 é mais difícil de encaixar e outras de nível 2 ou 3 já encaixa mais facilmente. Aí lá o coração da pessoa que não quer desgastar fica tenso, né? Porque fica tendo aquele impedimento, né? Então eu entendo porque a pessoa fica querendo fazer formas de não encaixar e poder ainda jogar o jogo legalzinho, mas eu acho que perde um pouco dessa outro elemento que se colocou para você ter a experiência do jogo completa, né? Que é tirar e montar, quebrar um novo quebra-cabeça, ter essa questão física de ficar mudando as coisas, né? E não só tirar e colocar por cima. Tem também a questão de equilíbrio no que aparece nas cartas. Se você tem muitos elementos que combinando lhe dá muitas flutuações em vários segmentos, né, da coleção de seus componentes de pontos, vai aparecendo nos olhinhos de Kraken. E às vezes a pessoa pode pressionar a sorte botando o olho de Kraken, mas ao mesmo tempo isso pode afetar muito o seu jogo. Você pode perder muitos pontos assim, aceitando o Kraken. Kraken na primeira rodada você pode até pressionar a sorte, mas na segunda e na terceira é melhor você tentar evitar o Kraken. O capitão da expedição, a galera tende a achar que é muito assim, o pessoal investe no periscópio e no final das contas, se não escolhe muitas cartas, o capitão da expedição tem muitas cartas para escolher. Tanto é que na variante da pessoal experiente ele só puxa uma carta, porque é meio justo e injusto ao mesmo tempo essa questão do capitão, porque por um lado ele vai ter muitas cartas em certos turnos para poder escolher, por outro às vezes a galera só dá coisa ruim para ele, e aí calha de ser a mesma quantidade de cartas que ele tem que ter, então não tem nem ajuda de puxar mais uma carta. Então por isso talvez seja bom ter periscópio, para se todo mundo se juntar para dar coisa ruim para você, você vai pelo menos tentar uma sorte na puxada da carta do baralho. Eu achei equilibrado assim, às vezes ele vai estar só com carta ruim, se o pessoal estiver pensando em marcação, e às vezes ele vai estar com várias opções, e aí é do jogo. Então eu achei esse equilíbrio legal, mas a variante com ele puxando só uma carta também é interessante. Então, pessoal, esse foi Oceanos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. E se você jogou Oceanos, coloca aí nos comentários o que você achou do jogo. Se você tem Oceanos, também coloca aí nos comentários o que você achou do jogo. E aí vamos continuar o bate-papo sobre o jogo de Antoine Bauza, Oceanos. Então, pessoal, até a próxima. Tchau!